Bem-vindo. Boa noite, Musafir. Boa noite, Musafir. Boa noite. É, eu acho que todos já entraram. Henrique, nós já liberamos a entrada de todos. Positivo, doutor. Ok. Então, eu acho que agora são 7 horas e 5 minutos. Eu acho que nós podemos já dar início a esse webinar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas aqui nesse webinar. É uma honra poder fazer a abertura, dessa discussão, o valor e a importância da mulher ortopedista na saúde. Nós temos aqui pessoas que eu tenho muito respeito e admiração. A coordenação vai ser feita pela doutora Fernanda Cafaro e nós vamos ter aqui para responder as perguntas. Vocês conhecem a doutora Patrícia Fux e a doutora Giana Giostri, que responderá as perguntas das pessoas que eventualmente irão participar. E não posso deixar de agradecer a equipe da SBOT, a Isa, a Lorena, o Henrique, que estão aqui conosco, e Dr. Musafir, que é o responsável por toda essa campanha, uma pessoa extremamente dinâmica e tem ideias maravilhosas. Então, eu gostaria de deixar vocês à vontade, para conduzir esse webinar. Um abraço a todos. Obrigada, Miguel. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra poder estar aqui participando desse evento da SBOT e eu gostaria de dar as boas-vindas para as nossas professoras convidadas, com muita honra, minhas queridas, a professora Giana Giostri, que é professora da PUC do Paraná, preceptora da Residência Médica de Cirurgia da Mão do Hospital do Cajuru e do Pequeno Príncipe, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e atualmente já é presidente eleita para 2028 da nossa Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A professora Jana construiu uma carreira marcada pela dedicação à formação de novos especialistas e pelo compromisso com o fortalecimento da nossa especialidade no Brasil. E a minha professora, a professora Patrícia Fux, que é a primeira mulher a presidir a nossa Sociedade Brasileira de Ortopedia em 2018. Além do título de presidente, a professora Patrícia foi a primeira mulher a ocupar um cargo de diretoria na SBOT no ano de 2009 e numa sociedade internacional que é a SICO. Outra conquista que marcou a carreira da doutora Patrícia, ela é a primeira professora titular em ortopedia, foi uma conquista da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 2015. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas e avisar a todos, né, comunicar quem está nos acompanhando aí no chat, que a dinâmica que nós vamos conduzir para as nossas convidadas são perguntas que foram enviadas através de vídeos de várias mulheres da nossa sociedade, algumas ortopedistas, outras colegas médicas e outras de outras áreas de atuação, que eu vou direcionar para as nossas convidadas para a gente poder ter um debate muito bacana. Então, já de antemão, agradeço a presença das duas professoras aqui conosco. Então, Henrique, se você quiser já passar o primeiro vídeo, a gente já direciona, por favor. Rosmarri Camargo, advogada da SBOT, São Paulo, capital. A minha pergunta vai para a professora Giana. Professora, na sua trajetória como ortopedista e agora como presidente eleita da SBOT, a senhora vivenciou diversas transformações no ambiente regulatório da medicina. Na sua concepção, quais são hoje os principais desafios jurídicos que impactam a prática da ortopedia, principalmente para as mulheres, e como a SBOT pode atuar institucionalmente para fortalecer a segurança profissional e a proteção ética dos seus associados? Doutora Jana, por favor. Pergunta da Rosmari, muito prazer, né? Bom, inicialmente, é importante lembrar que nós somos, como ortopedia, primeiro, boa noite para todos, né? Já estou começando a responder sem dar boa noite, que falta de educação, pessoal. Me desculpem, né? Sejam todos super bem-vindos, como a professora Fernanda Cafaro já postou. Respondendo, então, esse problema em relação principalmente à judicialização, né, e aos desafios
que a gente tem. Na ortopedia, nós somos a segunda com maior demanda de judicialização, ficando atrás da ginecologia e mesmo antes da cirurgia plástica atualmente, né? Corresponde a em torno aí de uns 15%, mais ou menos, de judicialização na área da ortopedia, e o perfil, principalmente nesses últimos anos, depois de 2024, tem sido mais homens e jovens ortopedistas. Esse é o perfil que tem tido de 2024, que houve um aumento muito grande nessa judicialização, de acordo aí com os dados. E o maior problema, realmente, é a falha na comunicação. Na maior parte desses processos que ocorrem é por falha de comunicação, se confundindo um pouquinho a complexidade das nossas cirurgias, né? Todas as áreas cirúrgicas são mais demandadas, mas se confundindo essas complicações que são inerentes à complexidade dos nossos procedimentos cirúrgicos com com erro médico, né? Então, eu acredito que a grande questão é a expectativa versus realidade. Daí aqui entra uma questão de que talvez a mulher ela é apontada por ter um pouco mais de facilidade na atenção em relação ao atendimento dos pacientes como um todo. Então, essa é o que a gente imagina assim, primeiro, um termo de consentimento que seja lido em conjunto. Isso, a SBOT, ela trabalha junto com nas nossas comissões, para que esses termos cheguem aos associados de uma forma mais rápida, e um termo que seja feito específico para cada um dos procedimentos. E eu acredito que o mais importante é justamente essa comunicação assertiva, realmente ponderando sobre a expectativa que o paciente tem e a realidade. Acho que seria mais ou menos isso, porque a pergunta da Rosemarie realmente é muito ampla, então eu resolvi apontar para a judicialização. Perfeito. Henrique, podemos passar para o próximo vídeo? Eu gostaria de cumprimentar a Comissão de Campanhas da SBOT pela brilhante ideia de homenagear as mulheres ortopedistas nesse ano e agradecer por me incluir nesse belíssimo programa. Me chamo Zenite Franco, sou médica anestesiologista, moro no Rio de Janeiro, casada há 45 anos com José Sérgio Franco, ortopedista. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Patrícia, saber como é que foi para ela, que foi eleita a primeira mulher no cargo máximo da SBOT, que foi a presidência, exercer essa presidência no meio de uma sociedade tipicamente masculina, você que sempre foi, que tem um ar de lady, um ar de menininha, como foi encarar essa barra? Conta pra gente, Patrícia. Doutora Patrícia, por favor. A Zenite, boa noite a todos. A Zenite sempre é super gentil. Como é que foi? Eu já morava num lugar que só tinha quase colegas homens, né? Porque no departamento, quando eu entrei na residência, eu fui a única residente. E a minha antecessora tinha anos que tinha ido embora do departamento. Então, eu fui a única por muito tempo. Depois, eu fui a única no staff na época que eu fui contratada. Então, eu já estava acostumada a viver com os homens circulando, né? E eu fiz grandes amigos em todos os lugares. E eu já vinha desde a faculdade, o meu grupo mais coeso de estudo, e que nós somos amigos até hoje, também eram 7 meninos e eu. Então, eu já estava acostumada a viver com eles. Como que eu consegui lidar de ser eleita? Eu comecei a participar da SBOT
porque eu sou da Santa Casa de São Paulo, então é um lugar tradicional de ter gente que participa da SBOT. E foi por conta do pavilhão que eu fui indicada para concorrer à presidência. Então, quer dizer, não foi uma construção minha propriamente dita, foi do departamento. E o departamento me indicou porque eu construí muita coisa dentro desse departamento e até hoje construo, eu participo muito do departamento. Todo mundo que me conhece sabe que eu praticamente moro na Santa Casa e fiz da Santa Casa a coisa central da minha atuação como ortopedista. Então, não foi difícil. E eu tive muita sorte, porque desde a primeira diretoria que eu participei, que foi quando o Romeu Krause era presidente, eu sempre fui bem acolhida e nunca tive nenhum problema. Na verdade, o que aconteceu é que eu nunca tive nenhum problema. Eu sempre circulei no meio dos colegas, sempre fui respeitada da maneira que eu os respeito. Então, acho que eu já vim treinada para esse tipo de relacionamento por conta do departamento. E a SBOT foi só uma continuação. Acho que eu não tive dificuldade nenhuma em exercer alguma coisa na diretoria da SBOT, que cada um tem o seu lugar. E quando você delimita o seu lugar, eu acho que não tem problema. Muito Mas eu obrigada. agradeço os elogios da Zenit. Henrique, podemos passar para o próximo? Aproveitar enquanto está sendo colocado o vídeo, avisar que as perguntas podem ser feitas pelo chat, né? Estão todos os participantes logados no chat também, podem ser feitas por lá. Boa noite a todos, meu nome é Betânia Lisboa, eu sou advogada e assessora jurídica aqui do INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Eu gostaria que a professora nos contasse um pouquinho em que momentos ao longo da sua trajetória na ortopedia você percebeu que ser mulher agregou valor à sua prática médica. Como isso impacta diretamente no cuidado e na assistência do paciente? Obrigada. Doutora Giana, por favor. Obrigada pela pergunta. Eu acho que tem que voltar um pouquinho para eu explicar para vocês, assim, que eu, desde que me conheço desde pequena, sempre fui cuidadora. Sempre tive muito, me agradava sempre cuidar não só, enfim, eu vim de uma família de uma mãe que era médica e formada em 1954, junto com o Dr. Osni Preuss, inclusive, da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E tinha dois irmãos, então também sempre fui tratada, sempre tive lugar de fala na minha casa, sempre fui tratada junto com os meus irmãos, então isso foi trazendo essa coisa de um certo conforto nas relações com os homens. Né? Talvez a mesma coisa em relação, puxando um pouquinho aquilo que a Patrícia acabou de comentar. Né? Então, eu acredito que esses cuidados que eu sempre tive com as pessoas, com o meu entorno, com os meus familiares, eu acho que essa ampliação da atenção que todos nós devemos dar ao paciente, eu percebi talvez uma ampliação dessa atenção no momento em que eu tive minha primeira filha. E, então, eu percebi que aquilo potencializou ainda mais a minha atenção, principalmente no atendimento aos pais. Eu sempre atendi a parte de mão pediátrica, então, principalmente com os pais dos pacientes que eu atendia, eu acredito que nesse momento minha atenção ao paciente ela foi ampliada. Eu me tornei uma melhor médica, uma melhor profissional no sentido de cuidado ao paciente como um todo. Né? Só que assim, eu não acredito que que a mulher é a cuidadora, que a mulher é que tem que dar atenção. Não, eu acredito que isso é um treinamento. Um treinamento que o homem pode fazer, que a mulher pode fazer, que todos nós temos que fazer, sempre procurando sermos melhor no sentido da atenção e o cuidado ao paciente como um todo.
Eu acho que seria isso aí da minha resposta. Perfeito, muito obrigada. Vamos agora para o próximo vídeo. Está endereçado aqui para a professora Patrícia. Eu sou Isabel Pozzi, ortopedista, cirurgia de ombro em Porto Alegre. Patrícia, tu tens uma carreira admirável, inclusive na liderança da nossa sociedade. Faz também parte da minha vida, porque tu foste minha examinadora no TEOT, e isso a gente nunca esquece. O que eu queria saber, assim, ao longo da tua jornada, da tua carreira, quais foram os maiores desafios para conciliar uma vida profissional de alto nível e a vida familiar? E qual conselho tu daria para as ortopedistas que estão chegando agora? Obrigada. Doutora Patrícia, por favor. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Obrigada, Isabel, pela pergunta. Sabe que eu participei de um webinar sexta-feira da CICO que falava disso, de o equilíbrio entre o trabalho e a família. Não tem receita. Eu acho que todo mundo, especialmente nós, mulheres, porque nós temos vários papéis, além de ser ortopedista. Tem que ter, você é filha, depois você é irmã, depois você é mãe, depois você é neta, tem uma porção de papéis. E conciliar todos eles é realmente muito difícil. Eu acho que os desafios maiores é porque tudo acontece no mesmo tempo. Quando você começa o seu treinamento, que aí você casa, e aí você tem filho, quem tem filho pequeno tem que sair correndo para quando tem prioridade. A Santa Casa sempre foi, assim, o foco da minha carreira, mas eu fui uma pessoa muito afortunada, porque eu tive uma super mãe que me ajudou, que eu acho que a minha geração, as nossas mães não trabalhavam, diferente da mãe da Giana, por exemplo, que a minha mãe me ajudou muito. Então, eu tinha gente para ajudar em casa, mas sob os olhos da minha mãe, que era uma pessoa altamente confiável. E tinha um marido que deixava a coisa acontecer, ele nunca brecou nenhuma iniciativa minha. Quando eu falei que ia fazer ortopedia, ele achou um absurdo, mas não foi contra, ele só achou que era absurdo. Então, eu fui e sou afortunada, porque meu marido nunca serviu de obstáculo nenhum para que eu fizesse as coisas que eu fiz durante a minha carreira. E no aspecto familiar, eu acho que tem períodos muito difíceis, quando a minha filha era pequena, porque aí você tem que sair correndo se tem algum problema. Depois ela cresce, e aí tem outros problemas. E aí os pais são mais velhos, e aí você tem que também sair correndo para cuidar, porque eles também estão mais velhos. Eu acho que o primeiro conselho que eu daria para as jovens é que nós temos que aprender a pedir socorro, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Ou é a família, ou é o marido, ou vai para alguém que vai ajudar, mas nós temos que ter o bom senso de pedir socorro, porque senão nada vai dar certo. Tem que fazer uma orquestra. E depois você tem que ser firme naquilo que você quer fazer da sua vida. Porque a minha mãe, que era de uma geração, como eu disse, que não trabalhava, teve períodos muito difíceis, quando a minha filha era pequena, será que eu consigo? E minha mãe falava assim, é lógico que você consegue, porque ela vai crescer e você vai ficar em casa fazendo o que eu estou fazendo. E eu acho que é muito legal ser mãe, ela me falava. Mas eu acho que você não pode jogar fora a sua vida, porque ela vai crescer e a única pessoa que vai morar com você o resto da sua vida é você mesma. Então, ela me ajudou muito e sempre me incentivou de viajar, de ir para cá, de ir para lá. Minha mãe sempre me ajudou muito. Então, o conselho é isso, pedir ajuda. Eu, às vezes, percebo que, por exemplo, para minha filha, eu não posso fazer a mesma coisa que a minha mãe fez. Mas o mundo mudou e hoje eles têm outras soluções. Mas eu acho que a regra básica é aprender a pedir socorro, porque ninguém faz nada sozinho. Perfeito. Aqui no nosso chat tem um comentário, né? Tem até uma pergunta bem interessante. Eu vou até, entre os vídeos aí, fazer o comentário.
Está logado aqui com a gente o doutor Sérgio Franco, que está perguntando como é ser chefe de departamento, mulher, eu ser chefe de departamento. Faço minhas as palavras das minhas convidadas aqui, né? Tudo é um grande equilíbrio, mas assim, eu sempre fui muito bem acolhida no lugar onde eu fiz residência, onde eu estudei, então também foi uma coisa natural, semelhante àquilo que a doutora Patrícia comentou a respeito da SBOT. Eu acendi esse cargo por uma circunstância, mas sou muito bem recebida e consigo trabalhar em harmonia com a maioria dos colegas, que a maioria são homens, né? Então, um desafio interessante, mas vencido de forma muito fácil, sem nenhum problema, né? É uma felicidade também poder trabalhar com colegas muito bons da Santa Casa. E nós temos uma colega, que também chama-se Fernanda, que pergunta aqui, ela gostaria de saber se as doutoras já passaram por algum tipo de preconceito. Vou pedir para que tanto a doutora Giana quanto a doutora Patrícia comentem, que acho esse um ponto bem importante. Patrícia, Doutora quer Patrícia. responder? Por primeiro? Se passei por algum tipo de preconceito? Isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Desde os meus colegas de turma da faculdade, quando eu falei que ia fazer ortopedia, todo mundo falava que era um horror. Dentro do departamento, alguns colegas, mas eu acho que você aprende a não prestar atenção, porque você está no seu lugar. Eu me lembro de uma situação, por exemplo, com um colega mais velho, um pouco mais velho, que foi lá fazer um estágio de especialidade e estava no centro cirúrgico, eu fui me lavar e ele falou assim, mas não tem lugar para você na cirurgia. Aí eu falei assim, eu não estou entendendo, eu acho que não tem lugar para você, porque eu estou aqui, eu fui concursada, eu sou residente, você está para olhar. Então, se faltar um lugar, não é o meu que vai faltar. Então, sempre teve alguma coisinha assim. Mas isso entra para um sair pelo outro, entendeu? Porque você aprende a bater na hora, que não pode levar para casa e chorar. E depois falar, ai, olha só o que ele me fez. Não, bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Eu acho que tem maneiras gentis e menos gentis de você responder. E no departamento, quem conhece a Santa Casa sabe que às vezes as coisas não eram da maneira mais gentil possível. Então, Perfeito. era mais ou menos por aí. Então, se teve e se acontece com você, bate na hora. Doutora Giana? Mesma sensação. Eu, com certeza, inclusive algumas subliminares, né? Que você deixa a coisa acontece e você depois se toca com aquilo. Mas eu acredito que o mais importante é que faça sentido para você aquilo que você está fazendo. Tá? Então, você tem que seguir um caminho, você tem que mirar onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Ah, eu quero chegar lá. Ah, mas vai ser difícil, porque. Então não vou fazer. Então é porque não é exatamente o teu foco. Né? Eu acho que é, é, é uma especialidade masculina. Nós somos, veja, quando eu fui presidente da SET em 2015, tá? Eu pedi para fazer uma pesquisa, porque a sensação que eu tinha é que tinha aumentado tanto a mulher na faculdade, né? A gente já estava invertendo, né? Já tinha passado de 50% de mulheres nas escolas de medicina, e eu fiquei pensando, a ortopedia aumentou também, deixa eu ver, porque os dados eram mais antigos, tal, quanto tá. Continuava os 8%, e nós continuamos aí, é isso aí, de 8% não passa de 10%. Tá? Verdade. E por que não passa? Né? Mas não é só a ortopedia, são todas as especialidades cirúrgicas, as especialidades que envolvem emergência, urgência e emergência, elas são menos, digamos que, requisitadas e procuradas pelas mulheres. Mas isso é porque você tem que fazer uma escolha realmente, né? Dividir, pegando o gancho da Patrícia, a rede de apoio é imprescindível para que você possa conciliar o mínimo a tua relação. Olha, eu me lembro que eu tinha uma rede de apoio tão boa que várias vezes eu fui no hasteamento da bandeira
nas escolas dos meus filhos, para os dois, né? Daí se tinha que, era o dia das mães de não sei o quê, e daí tinham duas turmas, eram dois filhos, duas turmas. Se tinha que ir no um e tinha que ir no outro também, né? Então, é uma questão de prioridade. Naquele momento, aquilo era a prioridade. Eu sabia que para eles era importante. Então, eu fazia um esquema que me propiciava fazer isso. Mas tinha uma rede de apoio legal, né? Sendo que meu pai morreu, eu tinha 26 anos, minha mãe eu tinha 32. Então, a minha rede de apoio foi de muita gente, muito amigo, muito, enfim, porque senão não iria dar certo conciliar essa questão. Mas, enfim, eu acredito que é importante nós falarmos sobre isso, é importante falar sobre assédio, principalmente, né? Seja ele moral, enfim, sexual, que eventualmente pode acontecer, não só na ortopedia, mas para todas as mulheres médicas. Então, isso é importante que se fale, que se crie e que se converse sobre isso. Quais são as tuas dificuldades? Né? Acho que talvez essa é a dica. Qual que é a tua dificuldade? Procure alguém, procure uma pessoa. Vamos tentar resolver. Perfeito, Qual que é o teu objetivo? É aquilo que você quer? Então, vamos fazer isso acontecer também. perfeito. Henrique, podemos dar continuidade? Agora a doutora Jana tem um vídeo aqui especial aqui com uma pergunta. Pode passar, Henrique, por favor. Boa noite, obrigado pelo convite em participar desse fórum. Eita. Eu sou Nádia Farias, pediatra, sou de São Paulo e esposa de ortopedista. Minha pergunta vai para a doutora Giana. Giana, gostaria de saber quais foram os seus desafios em imprimir sua marca e sua competência num ambiente majoritariamente masculino. Nádia, que legal, que bacana. Nádia, esposa do Miguel Acari, que legal. Muito, muito obrigada. Então, puxa vida, falar em marca, imprimir marca, né? Tão difícil isso, porque não é uma coisa que você, assim, saiba que você vai fazer. Se você vai fazer uma marca, de alguma forma você vai marcar o mundo, né? Eu acho que talvez o que eu posso dizer é assim, eu sempre procurei, sempre procuro fazer o meu melhor diante do que eu tenho de recursos ao meu redor. Eu acho que talvez seja essa minha questão. O caminho foi... O que eu queria era ser ortopedista. Me encantei com a ortopedia. Na metade do meu encantamento pela ortopedia, eu me encantei pela cirurgia da mão. Então, eu entrei na residência de ortopedia completamente apaixonada pela cirurgia da mão. Eu fui fazer a cirurgia da mão depois da ortopedia. E fiz ortopedia como um todo. Fiz, como todos os meus colegas ortopedistas, todas as cirurgias. Acho que está sem som. Eu acho que a gente teve um problema aqui com a conexão da Giana. Ah, eu acho que eu vou dar andamento aqui nos comentários até a gente logá-la novamente, Henrique. Ok, doutora, vamos seguir e aí depois a gente refaz a pergunta, tá? Deixa assim. Perfeito, então. A gente consegue passar o próximo vídeo para a doutora Patrícia? Vamos lá, agora mesmo. Perfeito. Acho que eu caí aqui, né? Mas talvez já tenha respondido. Respondeu sim. Olá, eu me chamo Ana Laura Munhosa Cunha, sou ortopedista pediátrica em Curitiba, no Paraná. Primeiramente, eu gostaria de dar parabéns a todas as mulheres pelo Dia da Mulher e gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Patrícia. Como a senhora faz para equilibrar a excelência clínica com todas as responsabilidades e atividades associativas na SBOT ao longo desses anos? Pergunta interessante, hein, professora Patrícia? Tem mais essa?
É aquilo que eu falei. Obrigada, Ana Laura, pela pergunta e obrigada pelo elogio da excelência clínica. Mas eu acho, é o que eu disse, ele está sempre correndo atrás da prioridade. Então, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito egoísta e muito mandona no meu grupo, porque enquanto eu estiver lá, ele é meu, que eu ganhei do Fernandinho. Então, as coisas funcionam muito ao meu redor, muito na minha maneira de trabalhar. Então, quando tem alguma coisa associativa, o ano da vice-presidência e da presidência da SBOT, eu fiquei bastante ausente, porque não tinha jeito, tinha reunião na SBOT, tinha mais congresso para ir e tudo. E eu sempre saí bastante, sempre não, mas assim, nos últimos anos eu sempre saí muito para congresso, para curso e tudo. E alguém sai perdendo. E quem sai perdendo é a Santa Casa, porque é onde eu fico mais. Porque o paciente do consultório é possível remanejar, mas o da Santa Casa muitas vezes não é possível. E determinadas coisas só acontecem quando naturalmente eu estou no grupo, quando eu não estou fora. Mas é o copo meio cheio, meio vazio, não tem jeito. Então, eu tenho que estar lá para ver coisas mais importantes. Então, o doente tem que se adaptar à minha agenda, uma vez que quando eu realmente estou direto lá. E depois o tempo vai passando, porque antes da SBOT teve a SBOP, depois teve a SLAOT, depois tem a SICO sempre, que até hoje eu participo bastante. Então, alguém sempre sai perdendo. É difícil conciliar, e é por isso que toda hora tem essa busca por esse equilíbrio, mas eu não busco mais, eu faço aquilo que tem que fazer primeiro para depois fazer o outro, porque senão você fica fazendo tudo pela metade. Então, acho que ou se organizar aquilo que é possível. E o fato é que o tempo vai fazendo você poder falar, não, isso eu não consigo mais fazer. Então, tem ganhas e perdas. Mas, naturalmente, alguém sempre perde. A família também perde. Quando você sai muito, a família também perde. A Jana foi ver, hastear a bandeira dos filhos, eu acho que eu nunca fui. Eu fui muito poucas atividades, por exemplo, de escola da minha filha, porque eu não conseguia ir. E eu acho que ela não deve ter perdido muito, eu acho que quem perdeu mais fui eu. Mas era o que tinha. Cada um dá o que pode. Quem dá o que pode jamais não é obrigado. Então, minha avó falava isso. Mas obrigada, Ana. Eu acho que nós tivemos um problema de novo com a conexão da doutora Jana. Voltou, Henrique? Voltou, tá aqui. Perfeito. Então, vou pedir para nós passarmos o. Tá difícil, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou mudar até Voltou local. aqui. Agora, vamos passar. Olá, Diana, para você. Meu nome é Alessandra Mazzi, sou ortopedista, membro da SBOT, falo de São Paulo. Doutora Giana, vemos um número crescente de mulheres escolhendo a ortopedia como um caminho profissional. Na visão da senhora, o que é essencial para que essas médicas não apenas ocupem espaço na nossa especialidade, mas se reconheçam como uma protagonista na transformação da nossa área? Porque presença abre portas, como muitas nós já abrimos, mas protagonismo muda a história como a senhora vem fazendo. Qual a dica que a senhora tem para a gente? E aí, Giana, qual é a dica? Ixi, acho que caiu de novo, hein? Congelou a Giana de novo. A Ale é protagonista. Oi. Tá me escutando? Oi? Tá difícil, tá cortando, Giana. Eu vou tentar mudar aqui a minha. Doutora Maria Fernanda, enquanto ela muda a Vamos conexão, passar para o próximo, depois ela responde a Ali. tá bom. A gente Tá volta. legal? Depois voltamos, vamos passar o próximo aí para a doutora Patrícia, acho. Deixa eu Tá me ver. escutando? Oi. Fernanda? Oi, agora ouvimos, Giana.
Eu acredito que é importante você sentir pertencimento pelas associações, né? Eu acho que o único jeito de nós melhorarmos a nossa especialidade é na vida associativa. É nós conversando, nós ensinando e procurando cada vez mais impregnar nas pessoas essa importância da união, tá? A união. Isso nós vamos melhorar a partir do momento em que nós tenhamos uma dedicação nas nossas para essa questão associativa também. Então, eu acho que esse protagonismo, ele acaba sendo sempre, é tudo muito junto, né? Você acaba chamando a atenção também das outras pessoas, para que elas também trabalhem e também se sintam pertencentes àquele meio. Talvez seja mais ou menos por aí, tá? Perfeito. Henrique, podemos passar ao próximo? Boa noite a todos. Meu nome é Larissa Lopes. Eu sou médica residente do 3º ano do Hospital Clementino Fraga Filho, UFRJ. Eu gostaria de perguntar à doutora Patrícia Fuchs. Professora, gostaria que a senhora compartilhasse conosco alguma experiência da vida da senhora do ponto de vista profissional e pessoal que a tenha marcado. Desde já agradeço pela participação e pela oportunidade. Doutora Patrícia, escolhe aí. Na minha vida pessoal, a coisa mais marcante da minha vida foi ter minha filha. E ela foi programada para depois do exame da SBOT, naturalmente, né? Então, eu esperei terminar a residência, fazer o exame da SBOT, era o combinado com o marido. Então, essa foi o ponto capital, eu acho, da minha vida. E da minha vida acadêmica, eu tenho certeza, eu sempre quis ter uma carreira acadêmica, e meu sonho era ser professora titular da minha própria faculdade. Então, foi uma construção, foi fazer pós-graduação, e faz tese, tem que publicar, todos os pré-requisitos que todas as faculdades têm. Então, o dia que eu fiz o meu concurso para professora titular, foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Mas eu acho que, bem antes disso, quando eu fui indicada para ser chefe do meu grupo, eu era novinha na época, na especialidade, eu tinha voltado eu tinha feito o primeiro fellowship, depois fiz outro fellowship, e quando eu voltei, passei um ano fazendo outro fellowship, e aí o chefe do departamento me chamou e me indicou para ser chefe de grupo. Essa foi uma coisa marcante, mas eu acho que o que mais me marcou foi ficar com medo. Será que eu vou dar conta? E, de novo, eu fui afortunada, porque o antigo chefe do grupo era uma pessoa ótima, que só me ajudou. Então, me ajudou a entender, me ajudou a operar, me ajudou a estudar. E ele é uma pessoa espetacular, que é o professor Celso Swartman. Então, de novo, eu fui afortunada. Mas eu acho que me marcou, mas eu acho que mais porque eu fiquei com medo do que de felicidade. E de felicidade foi quando minha filha nasceu e quando eu fui professora titular. E aí, depois de eu ser titular, eu fui presidente da SBOT. Eu não tinha mais nada para fazer, assim, do ponto de vista nem acadêmico, nem associativo. Então, foram, acho que, as ocasiões que mais me marcaram. Muito bom. Henrique, podemos passar ao próximo aí, endereçado à doutora Giana, por favor? Olá, sou Sandra Zotti, administradora e chefe de gabinete do INTO, e a minha pergunta é para a doutora Giane Giostre. Doutora Giane, quais são os grandes desafios para integrar a clínica ortopédica a uma administração hospitalar cada vez mais eficiente, sustentável e humanizada? Então, pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Eu acredito que, da mesma forma, se envolvendo da mesma forma como a Patrícia falou, se envolver no departamento de ortopedia, né? No serviço de ortopedia, no serviço de cirurgia da mão, nos serviços
procurando verificar como que são os fluxos, quais são as estratégias para esse atendimento, para esse desenvolvimento da ortopedia, e procurando trazer para a direção do hospital, para os gestores desses hospitais, enfim, dessas instituições de saúde, como funciona a ortopedia, ou seja, ensinar para eles como que é o fluxo da ortopedia, quais são as especificidades da nossa especialidade. Eu acho que é o único jeito, trazer a realidade, não somente reclamar sobre aquilo que não tem ou aquilo que não foi feito, mas sim se envolver no sentido de trazer para esses gestores a realidade do nosso dia a dia e quais são as nossas necessidades, no que nós podemos ajudar a instituição e no que a instituição pode nos ajudar. Talvez seja essa aí a resposta que eu daria. Perfeito, muito bom. Vamos passar aqui para o próximo vídeo aqui interessado a doutora Patrícia. Por favor, Henrique. Oi, meu nome é Juliana Agostinho, eu sou estudante de medicina da FRJ, sou estagiária do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia aqui no Rio de Janeiro, também sou estagiária do Departamento Médico do Botafogo de Futebol e Regatas e eu quero muito fazer residência em ortopedia, mas mesmo pela minha inserção nesses espaços e experiências, eu já reparei que é uma profissão, uma especialidade majoritariamente masculina. Então a minha dúvida, na verdade, é como que a doutora ela conseguiu fazer para ser respeitada, legitimada, chegar até onde chegou, né, na presidência da sociedade, e também qual o conselho que ela pode dar às jovens ortopedistas que ainda lutam para serem ouvidas, respeitadas e legitimadas em suas opiniões nesses espaços. Muito obrigada. Obrigada pela pergunta. É gostoso ver alguém jovem tão entusiasmada, né? Lógico. Gostoso. Como que faz? Como que faz? É o que eu falei, você tem que construir. É aquilo que você quer fazer? Então sai da frente que eu vou em frente. É assim que funciona. Você acha o seu espaço, você que cria o seu espaço no seu mundo, independente da especialidade que você vai fazer. E esse espaço, ele gera respeito porque você faz um trabalho bom ou ótimo, porque geralmente as mulheres fazem trabalhos ótimos, porque você estuda, porque você trabalha. O respeito você não ganha, você conquista. E quando você conquista o respeito de todos onde você está. Na ortopedia, eu não acredito que nós vamos ter igualdade. Vai ser muito difícil, só se for no terceiro milênio que tenha igual número de homens e mulheres na ortopedia. Porque a escolha da especialidade tem uma porção de fatores que influenciam a empatia, a habilidade, o gostar da emergência ou não gostar da emergência. Hoje em dia, os alunos escolhem coisas para não escolher especialidades que têm emergência. Então, tem uma porção de motivos. E o homem gosta de ortopedia, mas nós também gostamos. O que nós desejamos é que não precisa ter igualdade para ter equidade, elas não são excludentes. Perfeito. E essa equidade, ela custa sangue, suor e lágrimas. É a vida. Em qualquer coisa que você for fazer, se você for fazer engenharia, também vai ter uma porção de homens. Em qualquer lugar, você tem que trabalhar e mostrar que você está lá por direito, não por favor. E isso implica em você trabalhar, estudar, ser uma boa residente, e você vai achar seu caminho. Perfeito. Vamos passar para o próximo vídeo, então, Henrique. Olá, eu sou Tabata de Alcântara, sou ortopedista, estou em Natal, Rio Grande do Norte. Vivo a ortopedia há 22 anos e uma das coisas que ainda me intriga muito é como conciliar a vida familiar com as demandas de uma especialidade cirúrgica, que tem urgência, que tem tudo. Eu ainda tenho muita dificuldade. As senhoras poderiam comentar sobre isso? Que nós já comentamos um pouco, né, Giana? Não sei se, Sim. como cirurgiã de mão, não sei se você quer complementar mais alguma coisa, porque especialmente na sua área,
O especialista ele deve estar presente e estar acionado com mais frequência para tratamento de lesões específicas. Sim, sim. Tabata, obrigada pela pergunta. Eu acho que na mesma linha do que já foi falado, né, nessa última fala da Patrícia, foi perfeito tudo que ela falou sobre essa equidade que é necessária, né? Eu acho que é aquela questão da priorização, que você tem que ter atenção em vários pontos da tua vida e saber o que você vai priorizar naquele momento, né? É tudo muito, muito complexo, porque depende muito de cada um também, né? Da sua construção de vida, do que você tem de rede de apoio ao seu redor. Então, às vezes se torna mais fácil, às vezes se torna mais difícil. Eu acredito que nós somos as nossas escolhas, tá? Nós nos tornamos as nossas escolhas. Então, Perfeito. vamos escolher bem, né? Vamos escolher, vamos fazer boas escolhas para nós. Vamos mirar exatamente naquilo em que nós, numa direção daquilo que nós almejamos. E é por meio dessas escolhas que nós vamos fazendo que nós vamos crescendo cada vez mais no sentido da melhoria nossa, tanto profissional como pessoal. Muito bem. Bom, nós ainda temos alguns vídeos que nós pretendemos passar para prestigiar, inclusive colegas ortopedistas que estão aqui logadas. Então, vou pedir só para nós sermos até um pouco mais breves, até porque os assuntos eles vão se entrelaçando, né? Henrique, se puder passar o próximo, por favor. Eu sou a doutora Tatiana Jaber, sou ortopedista. Estou muito grata por participar desse evento de valorização das mulheres na ortopedia. Doutora Patrícia, eu queria muito ouvir a sua opinião sobre esse aumento e qual a importância da participação das mulheres na ortopedia. O que você acha que mudou na nossa ortopedia, que em 10 anos tem crescido muito a presença das mulheres? Obrigada. Obrigada pela pergunta. Mudou bastante, porque não tinha quase colegas nas comissões e nos comitês. Eu acho que tirando a mão e a pediátrica era muito difícil. Hoje em dia tem. Quando eu participei da primeira diretoria, também eu estava sozinha ali. E hoje todas as comissões e comitês e presidentes das regionais têm uma porção de mulheres. Sim. Não adianta as mulheres ficarem reclamando porque tem pouca mulher, porque não tem chance, mas se você suar a camisa, arregaçar a manga e for lá trabalhar para a sociedade, sempre todo o trabalho é bem-vindo. Então, se você quer mudanças, você tem que participar e promover as mudanças no seu ambiente de trabalho, na sua regional, na sua subespecialidade. Eu acho que a SBOT só melhorou, porque quanto mais diverso o ambiente, mais ideias diferentes vão surgir, outros caminhos aparecerão. Então, eu acho que eu acho que a sociedade agora também tem uma grande gama de sócios jovens que também têm outras idades, outras ideias, e tudo isso contribui para melhorar a nossa sociedade. Mas eu acho que as mulheres fazem diferença, sim. Perfeito. Henrique, pode passar o próximo vídeo, por favor? Olá, eu gostaria de parabenizar a SBOT por essa iniciativa tão importante, que é de fomentar a participação feminina e ressaltar essa que ainda é uma categoria tão pequena. E para a doutora Diana, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que a senhora gostaria de deixar para jovens médicas que têm vontade de fazer ortopedia, mas ainda se sentem intimidadas em seguir essa carreira que ainda é predominantemente masculina? Doutora Diana? Então, acredito que, mais ou menos eu já falei, mirar no teu foco, né, aonde você quer chegar, e não desistir na primeira pedra, não desistir na primeira dificuldade, né? A primeira dificuldade, ela vai ser um pouco mais difícil, depois a segunda vai ser um pouco mais fácil, as etapas do jogo vão se tornando mais fáceis, né?
mas não desistir nessa primeira, na primeira dificuldade, na primeira adversidade. Eu acho que essa é a principal. Mira naquilo que você quer, não desista, não esqueça que existem alguns serviços, existem mais profissionais mulheres, existem mais preceptoras, existem mais chefes, mais residentes mulheres. Talvez esses locais sejam bons locais também para vocês procurarem conhecer e, de uma certa forma, se envolver para fazer a residência nesses lugares, inicialmente, né? Enfim, sigam em frente. A ortopedia é uma especialidade linda, objetiva, resolutiva, vale super a pena fazer ortopedia. Então, essa é a minha dica aí, não desistam. Muito legal. Henrique, pode passar o próximo, por favor? Boa noite, meu nome é Ana Cláudia Souza, sou ortopedista e traumatologista, atualmente presidente da Comissão SBOT Mulher, da Regional Rio de Janeiro. A minha pergunta vai para a doutora Patrícia. Na sua visão, doutora, qual é o impacto da presença crescente de mulheres na ortopedia para o futuro da especialidade e na qualidade da assistência em saúde? Obrigada pela pergunta. Eu acho que alguma parte eu já respondi. Eu acho que Sim. As mulheres contribuem com a melhora da sociedade. E as mulheres contribuem na assistência, com certeza. Eu acho que a mulher, ela tem uma visão mais holística do paciente. E a mulher, eu acho que no gene, ela tem aquilo que a Jana falou, essa coisa de cuidar. Então, ela faz diferença no cuidado. Isso agora tem trabalhos mostrando que quando as cirurgias são feitas por cirurgiãs mulheres, o índice de complicação é menor. Então, já tem evidência científica mostrando que esse cuidado é um pouco mais detalhado, mais cheio de nuances, ou porque talvez a mulher ela tem o hábito de olhar e ver, que são duas situações diferentes. Eu, às vezes, chamo a atenção dos residentes, que tem que olhar e depois ver. São dois exercícios para você conseguir depreender mais informações daquilo que você está tratando. E eu acho que a mulher tem esse exercício na cabeça dela. E hoje tem evidências. Então, eu acredito que a mulher na ortopedia faz diferença na assistência. Com certeza faz. Henrique, pode passar o próximo, por favor? Agora nós já estamos nos encaminhando para os últimos vídeos. Sou Valdirene Souza Rivas, estou representando o estado de Rondônia. A minha pergunta é para a doutora Giana. Doutora Giana, qual foi a sua motivação pela escolha da especialidade em ortopedia? E qual o seu conselho para as jovens ortopedistas? Eu acho que já respondi. Sim, lógico. Na pergunta anterior, né? Mas Sim. eu acho que a motivação é a resolutividade que a ortopedia traz, a objetividade, a capacidade de você, principalmente na traumatologia, reconstruir todo um paciente, né? Eu só quero fazer uma adição ao que a doutora Patrícia acabou de falar. Eu acho sim que a mulher, realmente os trabalhos mostram isso, inclusive a judicialização é menor para as mulheres do que para os homens. Isso eu falei lá na primeira resposta. Mas eu acredito que é possível aprender, é possível treinar, é possível que o homem também tenha essa mesma atenção diferenciada. E tem algumas mulheres que não têm essa atenção diferenciada, que também precisam ser treinadas e também podem ser treinadas. É uma questão de paciência. Tem. E a gente está aqui justamente nos serviços de residência, justamente para treinar e para pegar esses pontos, isso que a Patrícia falou. Olhar e ver, né? Não simplesmente olhar. Claro. Henrique, por favor. Olá, meu nome é Mara Gonçalves, sou de Cuiabá, estou como presidente da SBOT Mato Grosso
E minha pergunta vai ser direcionada para a doutora Patrícia Fuchs, que é uma inspiração de mulher, principalmente para nós ortopedistas. Eu gostaria de saber como foi o desenvolvimento de carreira e liderança sendo uma mulher no meio predominantemente masculino. Desde já agradeço. Dona Patrícia? Uma graça, nossa representante no Mato Grosso, né? Obrigada pela sua pergunta. Como é que foi? Eu já respondi: sangue, suor e lágrimas. Você tem que trabalhar pesado, tem que ser melhor que todo mundo, você tem que ser excelente na sua, no que você faz, e aí o respeito vem disso, e aí você vira líder. Eu acho que eu tive bons exemplos como pessoas de liderança. Por exemplo, quando eu comecei a ortopedia, quem era meu chefe era o professor Cavalho Pinto. É inegável que ele era um líder nato. Mas tinha o professor Prado, que não era um líder, mas tinha tanto respeito quanto o professor, porque todo mundo sabia que ele sabia muito. Então, a liderança vem com esse respeito que você conquista pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. E isso serve para homem e serve para mulher. É que para mulher pode ser um pouco mais difícil, mas é possível fazer também. Então, coragem, força e fé. Bom, agora nós vamos passar o último vídeo, por favor, Henrique. Olá, doutora Giana, meu nome é Camila, eu sou apaixonada pela gestão da ortopedia, sou secretária da SBOT de Santa Catarina e coordenadora dos Fellows do IBTS. Falo de Florianópolis, Santa Catarina. Na sua trajetória institucional, quais decisões estratégicas foram mais desafiadoras ao longo da sua carreira? E que conselho a senhora daria para as mulheres que desejam ocupar cargos de gestão e liderança na medicina? Que ótima pergunta. Então, indo nessa linha, dedicação associativa, eu acho que isso é um dos pontos importantes da nossa profissão médica, é a vida associativa, é onde nós podemos fazer a diferença, onde nós podemos lutar por melhores condições de trabalho, pela melhor educação dos novos ortopedistas. Então, eu acredito que o trabalho associativo ele é extremamente rico e ele traz uma experiência de vida profissional e de vida pessoal, porque você faz grandes amigos nesse trabalho associativo também. Eu acredito que seja aí a dica é: meninas, né, por favor, se dediquem à nossa sociedade, às sociedades, aos comitês, às regionais, né? Eu vejo, acho que a Patrícia, da mesma forma, eu comecei na sociedade de ortopedia, entrando como um cargo, primeiro fiz a regional, fui a presidência da regional do Paraná, mas trabalhei em todas as comissões. Na SBOT não foi diferente, trabalhei em várias comissões, né? Então, isso vai trazendo para você uma sequência de ações que vão te levando cada vez mais para um entusiasmo maior nessa dedicação. Acho que faz diferença. As campanhas que nós fazemos, a nossa defesa profissional, enfim, cada comissão, cada comitê, cada regional tem a sua importância. Então, eu acredito nisso, e é por isso que eu trabalho tanto na vida associativa. Eu trabalhei na cirurgia da mão e continuo trabalhando na cirurgia da mão e continuo trabalhando na ortopedia com muita honra, com muito orgulho. Muito obrigada pela pergunta. Nós temos um último vídeo final. Olá, eu sou Michele Frazão, sou CEO da MJ Pharma. É um prazer estar participando desse momento histórico das mulheres dentro da SBOT e destacar a nossa posição dentro da sociedade. Quando olham para o futuro da ortopedia e da saúde de um modo geral, que mudanças vocês gostariam de enxergar em relação ao papel da mulher? E o que instituições como SBOT, empresas privadas e liderança femininas podem fazer de forma concreta para acelerar essa transformação?
Acho que essa é uma pergunta que engloba várias coisas, né? E serve para nós fazermos um apanhado geral aí dessa sessão tão interessante. Doutora Patrícia? O que pode contribuir? A SBOT, ela contribui educando as pessoas, civilizando e aparando arestas nas comissões dos preceptores, que eu acho que é fundamental. Sempre achei que o preceptor tem que ser instrumentalizado, tem que ser aparelhado para ele poder formar bons ortopedistas. Então, acho que a SBOT contribui com a educação em todos os ramos da SBOT, porque a missão da SBOT é a educação ortopédica. A indústria, ela também contribui com o papel da mulher. Por exemplo, eu participei no primeiro programa de mentoria para mulheres da Medtronic, que escolheram mentoras aleatoriamente, entraram em contato comigo, nem sei porquê, mas eu participei, eu e várias mulheres de várias escolas de diferentes especialidades nesse programa de mentoria que até hoje segue. Então, eu acho que a indústria pode trabalhar com isso. Eu participei também de um programa que foi da indústria farmacêutica, da AMS, que teve um evento para fazer uma roda de conversa que foi direcionada para o pessoal jovem, para as residentes e para as estagiárias, para a gente jovem, para conversar sobre ortopedia. Então, a indústria pode ajudar, porque esse tipo de programa, ele é super bem-vindo, e a parceria da SBOT é importantíssima, caso a indústria queira fazer alguma coisa, algum movimento para promover mentorias, e é uma forma de educação também, de civilizar as pessoas e ajudar a achar caminhos, e que a SBOT tem aonde ele pode ser canalizado esses incentivos que a indústria pode fazer. E isso faz diferença para a nossa sociedade. Quanto melhor o ortopedista ou a ortopedista for, melhor o que nós podemos dar de ortopedia para a nossa população. Então, acho que esse é o que a indústria pode ajudar. Doutora Giana? Eu acho que nessa linha, eu acho que a principal questão é a educação em todos os níveis, né? E esse programa esse pensamento de mentoria, né, que a Patrícia acabou de falar, eu acredito que possa ajudar muito. E eu estava justamente lendo ali o chat, que tem acho que uma pergunta em relação a isso, né? Pode ajudar muito algumas médicas residentes que não se sintam apoiadas, né? Eu acredito assim que com a conversa, uma conversa franca, um apoio nesse sentido, isso é possível. Eu acho que existem, como eu falei, vários serviços hoje com várias preceptoras, várias chefes de grupo, várias médicas residentes que podem ajudar nisso. Cada vez mais eu vejo uma aproximação entre as mulheres, não uma competição, mas sim um auxílio uma à outra, né? Eu vejo muito, o nosso serviço é um dos serviços que Curitiba, normalmente, as residências daqui têm muitas mulheres, né? Então, eu acredito que isso é um estímulo para as estudantes de medicina entrarem nas residências, isso é um estímulo para as residentes se ajudarem, e o que eu vejo mais é isso, é uma educação também dos médicos residentes colegas, né? A partir do momento em que tem mulher, que a necessidade das mulheres também acaba afetando o dia a dia dos homens. E isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho do teu dia a dia mesmo, e que vai mudando, né? Vejam, nós estamos aí com menos de 10% de mulheres ortopedistas, mesmo vocês tendo essa impressão de que está aumentando muita mulher. O que realmente precisa é isso. Conversem. As mulheres ortopedistas, ou mesmo as médicas residentes, porque é um momento de muita atenção. São 3 anos da tua vida na ortopedia que você se dedica completamente para aquilo. Praticamente você mora dentro do hospital, né? Então, procure ajuda.
Se você não está legal, procure ajuda. Normalmente existem canais dentro do teu próprio serviço, ou dentro da Coreme, ou, enfim, no que é possível, mas conversar. Perfeito. Às vezes, conversar, isso ajuda bastante. Bem, eu gostaria de agradecer muito a presença das professoras. Acho que foi muito enriquecedor. Vou encerrar aqui antes de passar a palavra ao nosso presidente das campanhas, que exaustivamente divulgou aqui esse nosso evento, o Dr. Marcos Musafir. Tenho dois comentários aqui que são bem importantes. Então, um colega aqui foi presidente de comitê, o Agnus, ele comentou a respeito da divulgação em faculdades e em outros lugares para que as mulheres saibam que tem mulheres ortopedistas. Isso é bem interessante. E uma outra colega, a colega da Santa Casa, a Giovana, fez um comentário sob forma de pergunta, falando a respeito do momento em que a gente passa, além da vida associativa, a servir de exemplo ou de estimular. Então, acho que esse é um papel muito importante. Encerro aqui o nosso bate-papo dizendo que a presença da mulher é muito importante, mas a SBOT como um todo não é conivente com nenhum tipo de segregação e, na verdade, todos são muito bem-vindos e a igualdade é muito importante para todos nós. Então, doutora Giana, doutora Patrícia, muito obrigada. Eu vou passar a palavra aí aos nossos coordenadores, ao doutor Marcos Musafir e ao doutor Miguel Acaia. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns pela coordenação, professora Fernanda. Brilhantes, como sempre, as nossas entrevistadas, professora Patrícia Fuchs, professora Giana Giostre. Vocês nos fizeram aprender muitas coisas. Aprender que a insistência, a persistência, a nunca desistência são fatores mestres para todas as pessoas. E as mulheres têm esse desafio ainda na ortopedia, que abre as portas para as mulheres com muito carinho. Vocês mostraram com muita doçura, com muita leveza, com inteligência, com ética, verdadeiros exemplos da vida de vocês que vão motivar pessoas, estão inspirando os mais jovens que perguntaram tantas coisas aqui, que vocês realmente merecem nosso respeito, vocês e todas as mulheres. Surgiram, como a professora Fernanda falou, excelentes ideias. Uma delas é, já, se Deus quiser, presidente Miguel, para o Congresso de Porto Alegre, incluir praticamente em todas as mesas do Congresso, debatedoras, coordenadoras, palestrantes, mulheres, o que vai motivar ainda mais isso. Então, são sugestões que vão ser consideradas também para a comissão de campanhas e que serão implantadas pela SBOT. Parabéns pelo Dia da Mulher, muitíssimo obrigado a todos que participaram, a todos que ajudaram, e passo a palavra ao nosso grande presidente, Miguel Acaia. Antes de falar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Musafir. É uma máquina de ideias, é uma pessoa que eu tenho um orgulho e agradeço muito a todo o trabalho que ele tem feito na SBOT. A SBOT é isso, são várias pessoas trabalhando em prol de uma meta, né? E eu fiquei muito feliz com esse webinar. A Fernanda, uma coordenação impecável, as respostas da doutora Patrícia, da doutora Giana, excelentes, que sirva de direção para as pessoas, porque o que vocês mostraram é uma coisa que nós vemos em todas as pessoas que são líderes. É a persistência, é você ter a sua meta, ter a sua direção onde você quer chegar e você vai chegar, sabe? Então, vocês mostraram isso. Isso foi muito interessante e que sirva de exemplo para as pessoas. Veja, a medicina, como qualquer outra área, sempre as pessoas vão eventualmente achar algum conflito em alguma situação. E o que vocês mostraram é uma coisa óbvia. Vocês têm a sua meta, têm a sua capacidade, a sua objetividade e vocês abriram o seu caminho, sabe? E é isso. Eu gostei muito, eu acho que essas discussões elas podem incluir outros momentos também. E agradeço mais uma vez. Parabéns, eu gostei muito. Muito obrigada.
Obrigada pelo convite, Marcos. Marcos realmente é uma fonte inesgotável de boas ideias, né, Marcos? E uma força de trabalho, né, Patrícia? É impressionante. Não O só a Dr. Moura ideia, tem uma ele faz força, acontecer, né? Patrícia, quero dizer que aprendi muito com você. Lindas as suas respostas, viu? Muito obrigada. Foi um prazer participar. Fernanda, tua moderação foi impecável. Impecável, minha amiga. Obrigada, Muito bom. Eu queridas. só tenho a Obrigada, agradecer professoras. essa. Muito obrigada pelo evento, gente. Obrigada, Fê. Giana, Boa eu que noite. aprendo. Um abraço a todos. Boa Tchau, noite, tchau. Boa pessoal. Boa noite. noite. Tchau, tchau.